Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém liga pro quanto você tentou. Só ligam de verdade pro seu resultado. Na prática é assim. Até você vencer, o seu esforço ele é invisível. E se isso te incomoda ou te trava de alguma maneira, com certeza esse vídeo é pra você. Porque hoje eu quero falar de por que muita gente prefere fracassar do que pedir ajuda e como que o ego pode sabotar o seu resultado. Além de trazer aqui um jeito saudável de como você pode encarar risco, erro e identidade. E no final, vou deixar para você um mini framework para você aplicar ainda hoje. Eu sou o Vitor Pio, trabalho há anos com negócios e estratégia, e essa conversa vem de um momento da minha vida, da minha história, onde eu preferi quebrar em um projeto do que pedir ajuda. Então vamos lá. Olha, teve uma fase da minha vida em que eu toquei um projeto por bastante tempo. E não foi falta de esforço. Na verdade, eu ralei bastante, tentei vários caminhos, insisti mais do que fazia sentido. No final, deu errado. Eu quebrei naquele projeto. E o mais curioso não foi o prejuízo. Foi que a ficha, na verdade, caiu depois. Porque durante todo esse processo, eu não pedi ajuda pra ninguém. Nem pra gente mais experiente, nem pra mentor, nem pra amigo, e nem pra pessoas que já tinham passado por algo parecido. E quando eu parei para ser honesto comigo mesmo, eu percebi qual era o pensamento que estava ali na verdade por trás. O pensamento era o seguinte, que se fosse para dar errado, que seja por minha culpa. Porque a ideia era, pelo menos eu vou dizer que eu fracassei sozinho e não foi por culpa dos outros. Na minha cabeça, de alguma maneira, isso parecia ser bonito, assumir a responsabilidade, sei lá, ir até o fim sozinho ou talvez bancar o adulto. Mas na prática, isso se traduzia em ego fantasiado ali de responsabilidade. Porque na prática, eu preferi quebrar em silêncio do que correr o risco de estar errado, de ter o meu ego ferido, de ouvir de alguém, olha, Vitor, você está fazendo errado, deixa eu te ajudar aqui dessa maneira. E é exatamente sobre esse tipo de pensamento que eu quero desmontar nesse vídeo. Tem uma coisa curiosa sobre culpa. A gente só lembra dessa palavra quando algo realmente dá ruim. Quando alguém vence, ninguém pergunta, poxa, de quem é a culpa disso? De quem é o mérito exato? Vamos dizer assim, porcentagem por porcentagem. Quem contribuiu para que isso acontecesse? Isso a gente não faz. Sei lá, o time ganhou um campeonato, ninguém lembra de quem foram as pessoas que estavam ali exatamente e contribuíram. Ou seja, pessoas da equipe técnica, pessoas que trabalham na preparação física. Muitas vezes é só o resultado daquele time que goleou, que ganhou, que importa. Ninguém lembra de quem fez o quê. Um negócio virou o jogo? Mudou de patamar? O mercado, ele lembra do resultado, mas não de todas as pessoas que estavam nos bastidores. E é assim na vida real. Se você quebra, todo mundo vai ver o seu fracasso. Se você vence, quase ninguém liga se você fez com sócios, mentor, tecnologia, networking, ajuda de um amigo, framework pronto. Ninguém vai dar créditos a essas coisas. Eles só veem o seguinte, ou ganhou ou perdeu. E por isso que uma frase vive na minha cabeça, que é, cara, ninguém, na verdade, se importa com o percurso, apenas com a vitória. Não é, sei lá, uma coisa vazia, mas sim um lembrete que a gente não ganha ponto sozinho, sofrendo sozinho, mas sim ganhando com a ajuda de outras pessoas, participando do mesmo percurso que outras pessoas, porque elas estarão lá para lembrar que elas fizeram parte dessa jornada com você. Porque no fundo, também, o que trava muitas pessoas acaba sendo simples, acaba sendo mais confortável manter a imagem de inteligente do que encarar a realidade de que talvez você não saiba ainda o que fazer. E principalmente para quem sempre foi, sei lá, o aluno inteligente da família, o primeiro a fazer faculdade da família, como é o meu caso, o que sempre se vira, o que os outros veem como um líder, como um cabeça, aí vem o medo. Porque se você pedir ajuda, vão ver que você não sabe. Se você errar em público, o que as outras pessoas vão pensar? Se você fracassar, vão dizer que você não era, na verdade, isso tudo. E o resultado? Você não pergunta, não liga pra ninguém, não busca um mentor e não admite que travou. Só que tem um detalhe que muda tudo. Vai acontecer esse detalhe. Entenda, o aprendizado, ele vai acontecer de qualquer maneira, não importa. E aqui que você tem que aprender. Ou você aprende rápido, com ajuda, ou você aprende devagar, sozinho, no modo pancadaria. Cara, nesse modo é só você que apanha, mas você vai precisar aprender de um jeito ou de outro. E uma das coisas que mais me fez crescer na vida foi entender isso, entender que eu preciso estar disposto a parecer ser menos inteligente por um tempo para que depois eu possa ser muito bom. Enquanto eu achar que eu sou mais inteligente em tudo, as coisas não vão acontecer.
E isso tá ligado a uma outra coisa, risco. Muitas pessoas vivem tentando mais ou menos isso, né? Como que eu faço para crescer na vida sem passar vergonha, sem errar e sem ser julgado? Basicamente, sem risco. Não dá. Tudo que vale a pena vem com risco. Precisa entender isso. Quer botar alguma ideia no mundo? Cara, você tem um risco de crítica. Quer se aproximar de alguém, talvez que você admira, tem o risco da rejeição. Se você quiser empreender, tem o risco financeiro, emocional e de imagem. Quer trabalhar com alguma coisa que você realmente gosta, que você ama, tem o risco de sair do caminho seguro, mais indicado pelas pessoas. E se você foge de qualquer risco, você também foge de qualquer possibilidade de crescimento. No começo da jornada, muitas vezes o que você mais arrisca não é dinheiro, é o seu conforto emocional, que é o medo ali de deixar de ser o mais bem-sucedido do grupo, o medo talvez da sua família comentar, o medo de talvez virar um exemplo negativo naquele churrasco de família do que não fazer. E aí que vem uma pergunta: você prefere preservar essa imagem ou construir uma vida que realmente faça sentido para você? E é por isso que você precisa trocar essa identidade de imagem, de aparências, por identidade de execução. Essa coisa virou a chave para mim. Em vez de basear a minha identidade no que os outros acham, no que os outros pensam, eu comecei a basear no que eu realmente faço todos os dias, repetidamente. Não é quem eu sou na cabeça dos outros, mas sim o que eu faço quando ninguém está vendo. Se eu estudo, executo, peço feedback, ajusto, recomendo, tudo isso faz parte de quem eu sou, faz parte daquilo que eu acredito. Então, eu sou essa pessoa, eu sou esse cara, independente do que o Instagram, YouTube ou qualquer outra pessoa acha de mim naquela semana, naquele vídeo ou em qualquer situação. Então, quando a sua identidade fica ancorada em seus comportamentos e não em expectativas externas, você fica mais livre para pedir ajuda, admitir erro, mudar de rota, começar do zero em algo novo, sem medo, sem ter aquela questão de ser julgado pelos outros. Porque você não vai pensar, vão achar que eu fracassei. Você simplesmente vai pensar o seguinte: isso faz parte de quem eu sou, alguém que tenta até acertar. E é por isso que quando eu comecei a levar negócios a sério, eu não tentei bancar o gênio solitário em todo lugar. Na verdade, eu fiz o oposto. Eu usei parte do dinheiro que eu já tinha para poder encurtar o caminho com gente que já estava anos na minha frente. Mas, Vitor, você investiu em livros, certificações, mentorias, cursos, quando ainda estava começando? Sim, com certeza. Por que eu vou ficar passando 5 anos sozinho, apanhando, se eu posso aprender em meses com pessoas que já erraram por mim? Além de errar, elas também vão me passar a experiência que elas tiveram. Eu nunca tive vergonha de sentar a bunda na cadeira e aprender, de conversar com pessoas mais experientes, de ser humilde, de fazer perguntas básicas, anotar tudo e aplicar exatamente como essas pessoas falaram para mim, me ensinaram. Porque minha meta, na verdade, quero ser o melhor case de sucesso de todas as pessoas que me ajudaram nesse trajeto. E isso só é possível quando a gente mata o nosso ego e coloca resultado acima de aparências. E esse é o ponto. Por isso tem um framework simples para você sair desse ego, desse orgulho e ir direto para o resultado. Se você sente que está preso no não quero parecer fraco, não quero mostrar que eu errei, não quero dar o braço a torcer, faz esse exercício agora com você mesmo. Primeiro, uma pergunta brutalmente honesta. Pergunte-se: o que eu estou protegendo? O meu futuro ou o meu ego, o meu orgulho? Se a resposta for orgulho, você já sabe onde exatamente está o problema. E segundo, quem já resolveu o que eu estou tentando resolver agora? Pode ser alguém do mercado, um ex-chefe, um amigo que cresceu na carreira, um livro, um curso, uma mentoria, uma formação. Pessoas provavelmente já resolveram algo que você está tentando resolver agora. Liste 3 nomes ou fontes. Não complique, vá direto ao ponto e defina uma ação em 24 horas. Escolhe um desses caminhos e faz um movimento concreto. Manda mensagem, marca call, compra mentoria, pede indicação, pergunta para alguém o que faria no seu lugar, sem esperar isso do meu momento, o momento certo, sem roteiro perfeito. Quanto mais tempo você ficar parado, mais o seu orgulho cresce e mais pesado fica para pedir ajuda, para sair desse lamaçal. E uma parte final, mas extremamente importante, que eu acabei esquecendo por um tempo. No fim do dia, o orgulho não paga boleto. A vida, ela é meio cruel, mas ao mesmo tempo
tempo libertadora. Entenda isso o quanto antes. Você vai errar, você vai se frustrar, vai ter ano que parece que tudo veio ao mesmo tempo, mas o que pode ficar é o como você vai lembrar de todo esse trajeto. No final, você virou o jogo ou não virou? Se você teve um ano difícil, como vai ser essa história? Vai ser um ano difícil para alcançar o resultado ou apenas uma sucessão de anos difíceis que te manteve na mesma? Entenda, nossa memória, ela edita tudo. Ela edita um ano necessário, foi difícil, mas depois você conseguiu, ou um ano onde você repetiu os mesmos erros. E além disso, nem todas as pessoas estão pensando tanto assim em você. E você mesmo vai poder lembrar da sua história em formato de resumo. Então, faça valer o risco. Troca a frase de, olha, se eu fracassar, que seja só por minha conta. Troca essa frase. Pensa em, se eu vou me esforçar, que seja para vencer com toda a ajuda que eu puder conseguir no caminho. E lá no futuro, você vai resumir esse tempo difícil em preparação, momento necessário para você alcançar o seu resultado. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, é só você continuar comigo nesse próximo vídeo, onde eu vou aprofundar por que você precisa parar de ser bonzinho demais e porque ser bonzinho demais pode estar atrapalhando o seu desenvolvimento. É só clicar aqui.